Nasceu para ser campeão. Conquistou a primeira medalha olímpica de ouro para Portugal na Maratona de Los Angeles. Cumpriu uma carreira de vitórias e abriu as portas à profissionalização do desporto de alta competição no nosso país. Carlos Lopes, primeira pessoa. Junto àquele que é o parque mais nobre de Lisboa, o Parque Eduardo VII, está também o célebre Pavilhão Carlos Lopes, que esteve no Brasil em 1922 na Exposição do Rio de Janeiro, foi construído para estar lá e vem para aqui. E aqui está desde 32. E depois dou-lhe o nome, o seu nome, Carlos Lopes. É uma honra. É. Todos gostam de si. Mas, felizmente, tenho esse privilégio de gostarem de mim. Só tenho pena de uma coisa. É que está muita vez fechado. Só por isso. Porque a exposição que eu tenho aqui acho que devia ser digna de ser vista. Todos os dias aberta ao público. Só por isso. Fica aqui um recadinho. Vamos lá, vamos entrar. O senhor tem uma obra magnífica. Dá um prazer ouvir as palavras dos portugueses quando se dirigem e agradecer-me aquilo que eu fiz. Cada medalha destas, cada troféu, tem aqui uma história de vida, de sacrifício, de esforço. Eu considero que o desporto não é um sacrifício, é um prazer. E quando se tem prazer e amor a uma causa, as coisas são tão simples e tão fáceis. E depois é pôr as nossas capacidades ao serviço dessa forma de ver o desporto. Porque estas medalhas são fruto de uma entrega total. Exatamente. E isso nem toda a gente consegue. Cada um nasce para aquilo que nasceu. Eu tive a felicidade de ser aproveitado para a modalidade que se enquadrava comigo. Havia uma missão. Havia a minha missão, que era a missão de bem fazer. Eu tive uma palavra de vez do meu pai: enquanto fizeres, faz bem. E isso ficou-me na memória. A primeira medalhinha que ganhou é aquela pequenina que aqui está na ponta. Foi o princípio de uma vida. Que idade tinha? 17 anos. Vilminhos, ao centro da cidade, são 2 ou 3 mil metros, não é muito mais. Portanto, não estou... O senhor fez isso a correr. Não, fazia aquilo a brincar. E esta fotografia que aqui está, quando ostenta a bandeira de Portugal neste instante, já dentro do estádio, ciente que tinha ganho a medalha de ouro, quando olha para aquele sorriso, o que é que ainda lhe chama dentro de si? Aquele sorriso só me diz uma coisa: o compromisso foi cumprido e o meu sonho foi levado ao máximo. Quando eu terminei aqueles 3 movimentos de braços, foi assim: puxa, esta é minha, já ninguém me tira. Não está eufórico? Não, mas quem é que alguma vez me viram a cortar a meta e eu ser eufórico? Não, eu tinha um compromisso comigo mesmo e, acima de tudo, respeitava os meus adversários. Porque sem eles eu não era assim tão bom. Representing Portugal, Olympic champion Carlos Lopes. E aqui são os troféus, são de formatos variados. Esta é São Silvestre do Brasil. É São Silvestre, mas a cor da São Silvestre tem muitos pergaminhos. Muito complicada, muito difícil. E em São Paulo é difícil. É muito difícil. Refletem muito também o tempo, artisticamente, sim. O tempo em que foram feitos e em que foram conquistados. E depois está ali aquele que é o monumento maior.
está aqui a medalha de ouro olímpica da maratona, a primeira que o país teve. Eu sentia essa responsabilidade e sentia, mas também sabia que tinha capacidade para o fazer. Ao leme, como diz o poema da mensagem, era muito mais que o Carlos Lopes. Era um país inteiro, era um povo que estava ali a entrar naquele estádio e que se viu a ganhar. Nós temos que estar focados naquilo que vamos fazer. Não temos que estar focados naquilo que os outros pensam ou naquilo que nos estão a ver. Como eu fui sempre uma pessoa que me foquei no meu trabalho, era eu que era o responsável por aquilo que ia acontecer. Eu não tenho que estar preocupado com aquilo que os outros pensam. 90 mil pessoas só para ver a chegada de uma maratona no estádio. É de uma grandeza extraordinária. Mas naquele momento sentimos... o senhor não pensa nisso? Epá, depois lá está dentro, eu começo a ver e começo a sentir o prazer que eu estou-me a dar, que me está a dar a mim, de ser o primeiro a chegar ali. Acho que foi a prova mais bonita da história do atletismo em Jogos Olímpicos. Considera que ela já não é sua, que é do país? É parte é mim, é o meu esforço, a minha dedicação, o meu amor àquilo que fiz. A outra parte é os portugueses. Uau! Foram estas as sapatilhas. Até vou pôr os óculos para as ver melhor. Um bocado gastas, não pelo percurso que fez, mas pelos anos que tem. E foram feitas em 72 horas. Foram feitas em 72 horas. Tiraram a medida ao pé, 72 horas depois deram, na véspera da competição, fiz meia horinha com ele, e outro dia corri. Realmente, estas sapatilhas foram as que lhe deram sorte. Não me deram sorte, eu trabalhei para ter sorte. Também se treina a subir escadas ou não? Muito. Ah, é? A passada principalmente. Ah, é? É. Não fazia. Isto é o fato dos Jogos Olímpicos. De um dos jogos. Era magrinho mesmo. Então é o Szinho, é o que eu visto agora. Veste o mesmo. Mas agora vamos chegar aqui àquela que é a joia da coroa. O fato com que correu a maratona. Deu-lhe sorte, o 723. É verdade. Aposta ainda hoje na lotaria com esse Então, número? olha, 7, 2, 9, 10, 9, fora 1. Quando envergou este equipamento, sentiu essa importância agora. Vai começar. Não é o vai começar. Estou aqui, preparado, vou chegar primeiro. Bolas, isso é muito foco, é muita certeza. Eu tinha a certeza que ia ganhar. É que eu tinha mesmo a certeza, que eu sabia que era o melhor de todos. Porque trabalhei para ser o melhor de todos, naquele dia, naquela hora e naquele momento. Mas os outros também eram bons. O Lace Os Vieira, outros eram, era melhor. Desculpe lá. tinha essa garantia dentro de si. Eu tinha quase a garantia que aquele era o momento certo. Primeira coisa que aconteceu. Tinha almoçado por volta do meio-dia, mais ou menos, e daí até às 10 da noite sem comer nada. E acontece que a primeira coisa que eu encontrei foi McDonald's. A sério? Parou toda a gente, tudo para cá, para a rua, para tirar fotografias, por tudo que era sítio. Mas foi comer um hambúrguer depois de ter corrido a maratona? Sim, não tinha mais nada para comer. Toda a gente olhou assim, pai, então isto agora acabou o Brasil. Estava ali na televisão e agora está aqui no McDonald's. Foi uma coisa do outro mundo. Foi Mas é uma coisa muito portuguesa e isso tão depressa se é célebre e muito importante como depois está sentado no O McDonald's. problema é que o meu cérebro funcionava como uma pessoa normal e um ser humano natural. E, portanto, ia para aquilo onde me apetecia. As décadas em que a glória era semanal ou mensal ou anual foram muitas, mas nos últimos anos vive mais retirado, mais discreto. Continua com o mesmo lema? Sempre. À procura dos paraísos. Sempre. E isso é que faz de mim uma pessoa daquilo que sou e aquilo que sinto e da forma como eu quero transmitir.
Vilmoinhos é uma aldeia do interior do país, para os lados de Viseu. Tinha 8 irmãos, uma família humilde. Humilde, mas acima de tudo trabalhadores. Era o irmão mais velho. Sou o mais velho de todos, continuo a ser o mais velho de todos. Mas acima de tudo, acho que era uma família humilde, mas unida. Eu quando vim para Lisboa, o meu grande problema não foi Lisboa, a adaptação, não era coisa nenhuma, nem ao trabalho, porque isso para mim era a coisa mais normal, mas sim à comida da minha mãe. Era em panelas de ferro? Era de ferro, com lenha por baixo, e que eu ajudei. E o pai? O meu pai trabalhava na visão industrial, que mais tarde eu também lá trabalhei, e trabalhava em casa como sapateiro. Qual é a memória mais profunda e mais longínqua dessa infância? O que eu me lembro é que ninguém comia sem estarem todos juntos. Aquilo é realmente uma família. E a minha mãe serviu ao meu pai e depois serviu aos filhos, por idades. O mais velho era servido a seguir ao pai. E a minha mãe era a última a serviço. E era a primeira a levantar-se. Como é que ela se chamava? Emília. Emília. Como vejo os seus olhos brilharem ao falar da Emília. É normal. É normal, porque se eu pensar que ela morreu quando eu cheguei só para morrer, acho que tem que ter um brilho nos olhos. Ela esperou por si para morrer. Exatamente. E esse é um sentimento que me ficou sempre. Eu perdi a pessoa mais importante da minha vida. Foi de Lisboa até Viseu. Numa pirisca tremenda, não sei como é que não chovia torrencialmente, mas cheguei a tempo de dizer adeus. Ela ainda ouviu? Viu e sentiu. E virou-se para o lado. Começa a trabalhar como torneiro mecânico, penso, muito cedo. Sim, com 16 anos. Já corria? Não, por acaso não. Foi a partir daí. Porquê? Porque o desporto antigamente não é o que é hoje. Começa tudo muito novinho, que é muito importante. Mas porquê é que se lembrou de correr quando tinha 16 anos? Tinha boas pernas? As casualidades de um jovem naquela altura da província aconteciam as coisas mais naturais e mais imprevisíveis possíveis. E, portanto, aquilo aconteceu muito naturalmente. Vinha de uma festa e atravessar, para encurtar o percurso para chegar à minha aldeia, encurtávamos a estrada. Tínhamos que atravessar Pinhais naquela altura. Como aquilo era uma zona em que havia lobos, raposos, aquelas coisas todas, mesmo com 17 anos, quem tem um buraquinho tem medo. Então a gente já está a fugir uns atrás dos outros e a partir dali começamos a criar. Os mesmos 7 criámos uma equipa, chegámos ao Lusitano de Alumínios e assim, queremos fazer atletismo, vocês dão apoio, abriram as portas. A partir daqui nasceu esta figurinha, mas é grande em atitude. Como é que vem para o Sporting? Eu comecei a correr no dia 31 de dezembro de 1975. 15 dias depois fui campeão regional. Um mês depois fui terceiro no Campeonato Nacional em Évora. Fui selecionado para ir ao Campeonato do Mundo em Marrocos. E a partir daquele momento, eu como sportinguista, gostava de representar o Sporting. Sim, por que não? Na noite de 25 de abril de 74, andou a correr pela cidade. Fui bater à porta à minha sogra, já estava casada nessa altura, e não saiam à rua, acaba uma revolução. Vesti-me, fui para o meu centro de treinar. Se é uma revolução, vou ver e vou ver a correr. E a fugir ao mesmo tempo. Quando chega ao Sporting, já lá estava Muniz Pereira. Muniz Pereira, estava o Raimundo Mendes, estava o meu ídolo, que era o Manuel de Oliveira, estava o Armando de Galega. O tal a quem comprou as sapatilhas. É verdade. Era alguém que não estava à espera só que o treinassem, mas que tinha uma atitude própria, uma decisão própria. Quando sentia a necessidade de alterar o meu rendimento e para poder progredir, modifiquei os meus próprios treinos. Que senti que tinha a necessidade de progredir, tinha que aumentar o meu volume de treino. Na altura, também corria Fernando Mamed. E bem, foi a minha sorte. Eu fui um felizardo. Eu encontrei no Sporting os melhores atletas do país. À custa deles, eu fui o que fui. E graças a eles, fui campeão do mundo e campeão olímpico. Porque uns puxam pelos outros. E não é só isso.
as qualidades de um era aquilo que eu não tinha e que eu aproveitei o que eles tinham de bom para me promover e gerir melhor o meu trabalho. Estamos num tempo em que a profissionalização da alta competição em Portugal não era nem parecida com o que é hoje, não existia. Ela praticamente é aberta depois pela carreira do Carlos Lopes. E, portanto, esses treinos eram incipientes. Eu quis alterar tudo. E como é que alterou? Alterei porque arranjei forma de alterar. E arranjei forma coisa. Sem dar muito nas vistas, eu deixava de fazer mais séries de pista e fugia para fazer quilómetros. Para eu ganhar resistência para os treinos de pista. E até corria na segunda circular. Sempre. Pelo meio dos escapes dos automóveis. Também, não devia ser saudável. Mas também não havia tanto trânsito. Era o lá vem um. O trânsito era muito menor. É inacreditável se dissermos isto hoje aos espectadores, mas aconteceu. Um mês antes de ganhar a maratona e de ir para Los Angeles... 16 dias antes. 16 dias antes. Foi atropelado na segunda circular, a correr. Como é que aconteceu? Eu ia junto à berma do passeio e o Lobato Faria, que era o comandante da TAP, vinha com muita pressa, vinha atrasado. E então começou a disparar, a ultrapassar pela direita. Tive um azar do caneco, veio bater em mim. E quando eu me levantei, comecei a palpar-me todo, não sei o quê, está nada a partir, está tudo bem. O que é que pensou naquele momento que o seu sonho podia ter ido por água abaixo? Não pensei nada disso. O que eu pensei foi que, mesmo que o braço partido, eu ia na mesma. Quantos quilómetros tinha corrido naquele ano para se preparar? Eu, naquele ano, fiz cerca de 12 mil quilómetros. 12 mil. O que lhe dizia Muniz Pereira? O Carlos tentava ir para além do treino que ele lhe dava, porque muitas vezes ele dizia já chega. O problema é que o treinador tem uma visão e nós sentimos outra. O atleta tem que ser autónomo. Ele tem que sentir o que é na sua necessidade para ultrapassar os limites daquilo que é normal. Eu costumo dizer, o treinador é muito importante entre os 17 e os 24 anos. A partir dos 24 anos, se nós atletas não sabemos o que é que andamos a fazer, nunca vamos ser campeões de coisa nenhuma. Aos 27 anos já é campeão. Já era campeão de cross, já era campeão nacional, aos 29 fui vice-campeão olímpico. Eu fui campeão do mundo antes. E foi aí que se deu o boom da expansão do atletismo. Porque as pessoas começaram a acreditar, houve maior aposta e houve maior exigência dessa gente perante os atletas que tinham. Mas enquanto estava a competir, na alta roda da competição, tinha um emprego, era bancário. Nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de trabalhar. O desporto era um hobby para qualquer pessoa. Com que espírito depois parte para Los Angeles quando vai correr aquela que acabou por ser a maratona da sua vida? O espírito era um espírito de campeão. Que história é essa depois de ter, já nos Estados Unidos, de ter dormido num colchão de água na mansão do Elton John? Quando a gente foi para a América, e andei sempre a saltar de núcleo para núcleo, coincidiu com a governanta do Elton John, que era portuguesa, de Mangualde, e que tanto ela é que arranjou a estadia para nós ficarmos. E então coincidiu na casa do Elton John. Dorme-se bem num colchão de água? Olha, eu dormi mal porque parecia que andava a boiar. No alto mar, de um lado para o outro. Também utilizou o massagista do McEnroe. Na véspera dos jogos, foi de uma ponta do dedo do pé à ponta do cabelo. Estive 2 horas... Era o massagista do maior tenista da altura. Nós, em Portugal, o nosso massagista era esfregar com um linho de sabão, água quente, não sei o quê, estava sabão? Tudo... Era, antigamente era sabão, não é aquela... não era um óleo? Aquela bem está... Ali, aquela massagem, não era bem uma massagem, aquilo era tirar todos os pontos que a gente tinha que incomodavam a circulação do sangue. Foi uma massagem que me valeu ouro. Qual é o segredo? As pernas fazem sempre o mesmo movimento? No mesmo sentido? Qual é o segredo? O segredo é saber correr bem.
O segredo está no trabalho que a gente faz diariamente. É o controle do esforço. E as características de cada um de nós. O meu peso de forma norma era 54 quilos. Eu fui para os jogos com 53. Perdi 1 quilo, mas não perdi força, não perdi energia. E o que é que quer dizer com isso? Se a gente pensar que cada passada são 7 vezes o nosso peso, aquele quilinho a menos, ao fim de 23 mil passadas, são menos de 23 mil quilos em cima da gente. Aquela maratona, os primeiros 5 mil foi o momento que mais me custou na vida. As pernas estavam completamente presas. Assim que eu senti as pernas a ficar assim levezinhas, assim, estou para a minha gente. 40 minutos, pela primeira vez no inspirativo uma pulsação. 46 pulsações. E eu disse, este gajo vai para uma festa. Este gajo não vai para uma competição. Foi a última medição da pulsação antes da maratona, só tinha 46? 46 pulsações, 40 minutos antes de começar a prova. Portanto, tranquilíssimo. Estava quase morto, com 46. Morto para começar a prova. Como é que festejou a vitória da maratona de Los Angeles? Muito bem. Com o Sporting, com os colegas? Sente que teve o reconhecimento? Primeiro, acabou a maratona. Fui buscar a minha mulher para dar uma voltinha comigo. Depois não demos a volta porque eu senti que era uma falta de sensibilidade perante os meus adversários. Que ainda não tinham chegado à pista. Já tinha chegado, mas todos a desfalecer. Eu aí senti-me na obrigação. Não, mais uma volta não. Acho que... Porque o senhor estava tão bem que voltava a correr mais 10 quilómetros. Ou mais. Bendita massagem. Eu era o segundo melhor atleta do mundo em 10 mil. Tinha uma base de velocidade enorme. E depois tinha outra vantagem. Eu rolava bem, descia bem e subia bem. Características que muito pouca gente tem. Ou muito poucos atletas tinham. Eu noto em si uma autoconfiança, como tem Cristiano Ronaldo, por exemplo. Isso é comum aos grandes desportistas, àqueles que são realmente vencedores. Eu penso que sim, que nós quando temos a consciência que trabalhamos bem, consciência que somos capazes de fazer e, acima de tudo, acreditar mesmo em nós, é meio caminho andado para a vitória e para os resultados. Então não deu a voltinha à pista com a sua mulher porque viu os outros desfalecerem. Mas... saí, fomos direitinhos à festa da Nike, porque eu estava zangado e zanguei muito com a organização do Comitê Olímpico. Zanguei-me. Fiquei muito desiludido com algumas situações. Eu não queria ser muito infusivo naquilo que vou dizer, mas acho que estava tudo à espera que eu pudesse. Que perdesse? Sim. Não queria que eu ganhasse. Pronto, não queria que eu ganhasse. Porquê? É o sentimento que eu tenho. O senhor tem a noção da alegria que deu aos portugueses? Tenho. Eu disse à minha mulher, quando ela chegou ao pé de mim, assim, só gostava de ser mosca para estarem agora em Portugal. Para ver o prazer e a alegria que era. Então como entende que o Comitê Olímpico tivesse uma posição dessas? Sabe que há coisas que nos ultrapassam. E ultrapassa toda a gente. E por isso é que eu me afastei. Preferiu ir à festa da Nike? Preferi ir à festa da Nike. Agora, o grande momento é também quando chega a Viseu e vai num descapotável pelas ruas da cidade, conduzido pelo que é agora presidente da Visabeira, o Fernando Nunes. O engenheiro Fernando Nunes, e numa relação apoteótica com a cidade e com a população de Viseu. Lembra-se disso? Perfeitamente. Como pessoas foi. Como é que foi esse coração, agora, na terra que o viu nascer? Eu vou dizer uma coisa, o meu coração sempre esteve lá. Porque aquilo é a minha aldeia. E os momentos de ternura com os meus amigos de Vilminhos continuam. Já não tinha a mãe? Já não tinha a mãe. Mas tinha o seu pai? Mas tinha o meu pai. O que é que ele lhe disse? O meu pai era um bocadinho como eu. Feliz, mas sem mostrar. E no dia em que deixou de correr? No dia que deixei de correr foi muito fácil. Eu pensei, tudo tem um princípio, tudo tem um fim. Assim, tão pragmático? Eu acabei uma prova, ganhei,
o Grande Prémio de Reis em Faro, cheguei ao Paulo, nunca mais corro na vida, acabei aqui. E os aplausos não lhe fizeram falta? Nada, eu não vivo de aplausos. As honras, as vãs glórias. Eu digo uma coisa, as honras ficaram sempre. Ficaram, com certeza. E as glórias também. E as pessoas ainda se lembram daquilo que eu fiz. Porque senão a Fátima não estava aqui a falar comigo, se calhar a falar disso. Eu sentia que tinha necessidade de fazer aquilo e tinha a obrigação, porque quando tipo, se compromete com uma coisa, fazer bem. E eu fiz bem. Aquela medalha olímpica também abre caminho para um novo tempo na alta roda de competição em Portugal. Felizmente, o desporto faz com que o país seja um país mais aberto, mais liberto e, acima de tudo, dar aos jovens a oportunidade de se manifestarem através do desporto. Bem, de valores. E de valores. E de crescimento. Da ética desportiva, não só. Essas décadas de exercício de alta competição fizeram com que vivesse uma vida desafogada? Desafogada, sim, mas rico não sou. Mas tem muita gente rica. Faz contas ainda hoje, não é? Tenho que fazer contas, porque ninguém vive do ar. Eu, quando comecei a correr, só tinha força. Correr eu não sabia correr. Eu fui aprendendo a correr, vendo os outros a correr. Quando diz tinha força, tinha fôlego para aguentar. E força, porque se não tivesse força não corria. Mas depois há ali uma técnica na posição da perna. Isso a gente aprende a ver os outros. Eu aprendi muito com o Manuel de Oliveira, com o Neto Pinto, com o Zé Lourenço, com o Putman. Quem era o seu maior competidor ou o seu maior adversário naquela altura? Todos, minha senhora. Eles são todos. Nós andamos todos ao mesmo. E queremos todos ganhar uns aos outros. Mas havia uns que tinham mais técnica, mais fôlego, não? Mas isso é secundário. Na verdade, esta é que é a sua casa. Esta varanda sobre o mar. Porque passa aqui os dias logo de manhã, não é? Eu gosto muito desta vigia. Vem ver o nascer do sol? É o nascer do sol, é ver a água. Quando isto está limpinho, vejo as berlengas. Esta zona aqui é o ponto de encontro. Para os meus olhos verem ao longe e de perto, aquilo que eu mais gosto. É aqui que os seus olhos veem melhor. É. Como é que era a sua alcunha em pequeno? Olho verde. Por acaso até tenho olhos verdes. Mostra lá. Pois estão. O olho verde vem ver o mar. Vem ver o mar azul. Na sua aldeia não havia mar. Mas havia um rio para via. Quando é que viu o mar? Quando comecei a correr, ia fugir debaixo da saia da mãe. E quando vim a Lisboa, tive o prazer de ver o mar. Já falamos de quão difícil foi ultrapassar os limites, mas disse-me também que sempre transformou os infernos em paraísos. Encara a doença com o mesmo positivismo com que encarava as corridas? Eu fui sempre muito otimista. Fui sempre. Isso nada me tira. E mais, eu encaro isto com uma maior naturalidade, porque acredito que ainda não é desta que eu vou morrer. Quando esteve doente a sério, o que é que dizia ao médico? Eu era daquele que dizia, é preciso tratar, vamos tratar. E quando mais presta, melhor. Nunca teve medo? Nunca. Nunca senti dor. Porque eu, como acredito, sou católico, acredito na minha fé e na fé que Deus me deu. Ninguém ultrapassou o seu recorde de maratona durante 24 anos. Depois perdeu, como tudo se perde na vida. Como é que lidou com essa perda do recorde? Naturalmente, e sempre diz, os recordes existem, são para se bater. Ou eu, ou os meus amigos, ou
mesmo aqueles que não são meus amigos. Depois de mim, alguém há de ser melhor do que eu. O que é que espera desta próxima corrida da sua vida, daqui para a frente? É para que Deus me dê saúde para continuar a viver tranquilamente. E quando chegar o meu dia, olha, paciência, aí vai o gajo.